Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Imagine que você é um jovem trabalhador tentando planejar seu futuro em uma região onde a economia está mudando rapidamente. Os empregos estão crescendo, os preços estão subindo e os antigos motores de crescimento estão desacelerando. Esse é o pano de fundo do relatório que estamos discutindo hoje. Atualização Econômica da Europa e Ásia Central de outono de 2025. Empregos e prosperidade. Exatamente. Estamos em um momento em que as formas tradicionais de gerar riqueza, como depender de mais trabalhadores ou de um consumo fácil, estão chegando ao limite. Os números principais sugerem uma desaceleração, mas se olharmos com mais detalhes, veremos uma história fascinante de resiliência por trás. E essa resiliência levanta uma questão importante: o que vai sustentar o crescimento a partir de agora? A resposta é produtividade. E isso nos leva ao principal desafio do relatório. Estamos à beira de um precipício demográfico. Um precipício? Parece preocupante. É uma questão de matemática simples. A população em idade ativa na Europa e Ásia Central deve declinar em 17 milhões de pessoas entre 2025 e 2050. 17 milhões? Caramba, é tipo perder a mão de obra de um país de pequeno porte. De fato, historicamente, uma das principais razões pelas quais as economias cresciam é que a cada ano a força de trabalho aumentava. Essa opção está desaparecendo, então a única maneira de manter a prosperidade é tornar os trabalhadores restantes mais produtivos. Mas tem um problema: o crescimento da produtividade tem estagnado desde a crise financeira global de 2008. Então temos menos trabalhadores e os que temos não estão se tornando mais produtivos rápido o suficiente? Exato. O relatório destaca uma métrica chamada responsividade do emprego à produtividade. Ela é estável, mas muito baixa. Em média, um aumento de 1% na produtividade leva a apenas 0,15% de aumento no emprego ao longo de 5 anos. Então, mesmo quando as empresas se tornam mais produtivas, elas não contratam muito mais gente. Não no ritmo necessário. E isso causa problemas na qualidade dos empregos. O setor de serviços agora representa 54% de todos os empregos, contra 42% em 1995. Mas muitos desses cargos são de baixa qualificação. Vimos o emprego crescer 12% nos últimos 15 anos, mas isso foi impulsionado pela entrada de pessoas no mercado de trabalho, e não pela criação de funções de alta produtividade. Entendi, faz sentido. As pessoas estão trabalhando, mas não necessariamente em empregos que geram grandes ganhos econômicos. Então, por que as empresas não estão se tornando essas potências de alta produtividade? O que está impedindo isso? Essa é uma parte muito interessante da análise porque desafia uma suposição comum. Costumamos pensar que grandes empresas estabelecidas criam empregos, mas os dados mostram que startups e pequenas e médias empresas jovens são os verdadeiros motores. As mais jovens? Sim, as PMEs jovens representam apenas 14% do emprego total, mas geram quase 40% dos novos postos de trabalho. Em contrapartida, PMEs mais maduras tendem a destruir empregos ao longo do tempo, porque vão demitindo funcionários. Então, quer dizer que as empresas mais novas estão fazendo o trabalho pesado? Mas imagino que não seja fácil se manter como uma empresa jovem e dinâmica para sempre. Principalmente quando o campo de jogo é desigual. O relatório aponta empresas estatais como um grande entrave para a economia. Em setores com forte presença dessas empresas, o crescimento do emprego é negativo em relação aos ganhos de produtividade. Por causa da proteção do governo? Elas acabam deslocando recursos do setor privado. Um aumento de 10 pontos percentuais na participação estatal está associado a subsídios de cerca de 0,5% a 0,7% nos custos de produção.
É quase como competir numa maratona onde o seu concorrente sempre larga na frente. Isso dificulta a sobrevivência de uma startup privada. E depois tem o lado das pessoas, as habilidades. Vi algo sobre um paradoxo da qualificação excessiva, que para mim é um jeito chique de dizer que as pessoas são muito inteligentes para as funções que exercem. É uma realidade frustrante. Cerca de 39 a 53% da força de trabalho possui um diploma acima do que é exigido para o seu emprego. Ainda assim, as empresas relatam escassez de saberes. Ou seja, tem pessoas muito qualificadas em funções que não exigem tanto, enquanto faltam habilidades específicas no mercado. Exatamente. Isso sugere que os diplomas não estão se traduzindo em competências relevantes. As pontuações em matemática caíram em muitos países entre 2012 e 2022. As pessoas têm acesso à educação, mas a qualidade não acompanha as necessidades do mercado. Tá, então tem vários problemas envolvidos: baixa produtividade, competências divergentes, mas o relatório também aponta soluções, né? Quais são? Ele sugere 3 pilares de reforma. O primeiro é criar as bases para os empregos. Isso significa investir em infraestrutura física, como energia e transporte, e também em infraestrutura humana, modernizando a educação e as competências. Então é aí que entra o gap de habilidades. E a tecnologia entra aí, certo? Sem dúvida. Precisamos fechar a lacuna de IA. Os países da região estão muito atrás dos Estados Unidos em preparação para a inteligência artificial. O índice deles é de 0,511, comparado com o de 0,771 nos Estados Unidos. Também é necessário investir em infraestrutura digital. Por exemplo, a densidade de servidores na Ásia Central é muito baixa perto daquela de economias mais avançadas. Não se constrói uma economia moderna sem essa base digital. Esse é um alvo claro para investimento. Mas beleza, o primeiro pilar é construir a base. E o segundo? Fortalecer a governança e o ambiente de negócios. Isso significa permitir que o setor privado opere bem, eliminando as ineficiências criadas por políticas públicas, como impostos altos e, principalmente, reformando as empresas estatais para que os recursos possam fluir para empresas privadas mais produtivas. Nivelar o campo de jogo. Entendi. E o terceiro? É mobilizar capital privado. Como mencionamos, os orçamentos públicos estão apertados. Os governos não conseguem financiar tudo sozinhos. Então, é preciso atrair investimento privado com instrumentos como garantias e seguros contra risco político. As empresas privadas devem se sentir seguras para entrar no mercado. Parece que a região está passando de um modelo de crescer adicionando mais para crescer fazendo melhor. Essa é a melhor forma de resumir. Estamos saindo de uma era de expansão fácil da força de trabalho. O futuro exige precisão, melhores habilidades, ferramentas digitais mais avançadas e mercados mais eficientes. É uma transição desafiadora, sem dúvida, mas o caminho está claro. Se a região conseguir desbloquear o potencial do seu setor privado e modernizar sua força de trabalho, há uma boa chance desse gap de produtividade ser diminuído. De volta para você, Reynolds. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.